O tema de hoje do Estúdio News é a neurodiversidade no ambiente de trabalho. Para conversar com a gente, temos Guilherme Guimarães Feliciano, juiz de trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar mais uma vez aqui nos estúdios da TV Record. Eu me desculpo pela minha voz rouca. Foi um fim de semana, enfim, com vários eventos, acabei perdendo a voz, mas é uma satisfação, estou à disposição. Satisfação é nossa. Doutor, eu queria começar justamente sobre esse termo, neurodiversidade. Como que a gente pode entender ele até no nosso dia a dia? O que é? É interessante observar que a expressão é bem abrangente, exatamente para que não leve à repetição, à reprodução, até mesmo de alguns preconceitos. Quando nós estamos falando em neurodiversidade, não estamos necessariamente falando em deficiência e não estamos falando necessariamente em transtornos mentais ou comportamentais. Um superdotado, por exemplo, a rigor, é um indivíduo neurodiverso. Você parte da premissa de que há um padrão de comportamento ou um padrão de individualidade nesta perspectiva neurológica. E quando eu falo do neurodivergente, eu estou falando de alguém que foge deste padrão. A expressão acaba alcançando, sim, alguns espectros que geralmente identificam, não raramente, transtornos propriamente, que tem até mesmo identificação no Código Internacional, na Classificação Internacional das Doenças, mas, como eu disse, não se restringe a isto. Hoje a minha preocupação mais imediata, digamos, especialmente no Conselho Nacional de Justiça, é uma pauta que eu pretendo desenvolver no Conselho, já estou dando os primeiros passos nesse sentido, já conversei com o presidente Luiz Roberto Barroso e tive, digamos, o meu sinal verde para poder trabalhar este tema. O meu foco primeiro está exatamente naqueles neurodivergentes que acabam desenvolvendo alguma dificuldade, inclusive de relacionamento ou de convivência, que dificultam a sua própria atividade laboral e, portanto, dificultam a sua integração ao ambiente de trabalho. Isso tanto dentro do Poder Judiciário, portanto, dentro do Poder Público, como fora do Judiciário e na empresa privada em geral, no mercado de trabalho em geral. Então, este meu foco deverá ter duas dimensões de operação, digamos assim. Um olhar para dentro do próprio Poder Judiciário, afinal, uma das funções do Conselho Nacional de Justiça é exatamente pensar as políticas públicas para o Poder Judiciário Nacional, e um olhar para fora, na medida em que o CNJ pode também funcionar como um agente indutor de boas políticas, inclusive para o ambiente corporativo, inclusive para a empresa privada. E quando eu lhe digo desta neurodivergência que acaba impactando negativamente, digamos assim, no próprio acolhimento, na própria absorção da pessoa pelos mercados de trabalho, nós temos alguns exemplos muito notáveis, não é? Eu diria que, muito particularmente, eu me dedicarei à questão dos indivíduos que pertencem ao espectro autista, porque, inclusive, meu irmão, que faleceu há pouco mais de um ano, pertencia ao espectro. Então, eu convivi com isto e sei o que se ganha e o que se perde nesse contexto e o quanto a sociedade está despreparada, ou até mesmo a família está despreparada, e também os transtornos de déficit de atenção. Esse ponto que o senhor falou é muito importante. E eu queria saber do senhor, que tem até a participação na própria vida, a sociedade, e até por você levantar essa pauta hoje, a sociedade hoje está mais preparada para debater esse assunto? Porque no passado havia um preconceito, que acho que ainda existe hoje, mas muito pior de pessoas que conviviam com um familiar, de se esconder,
de não falar sobre o tema? Você acha que a gente chegou num ponto maduro o suficiente como sociedade para debater esse assunto? É uma excelente questão. Eu acho que a sociedade amadureceu. Eu acho que hoje você já trata desse tema com maior naturalidade. Mas eu acho que ainda muito a trilhar. Estamos muito longe do ideal, especialmente no Brasil. Eu posso falar talvez um pouco do que eu vivi, não é? E você dizia desta resistência, né? E muitas vezes do preconceito. Não há dúvidas. Isto hoje não é tão forte, mas foi muito forte a situação de estigma que muitas vezes se definia quando um pai ou uma mãe reconhecia ou admitia que o seu filho pertencia ao espectro autista, não é? E aí havia uma imediata associação, muitas vezes preconceituosa, com doença mental e com loucura, e não raramente em escolas. Eu estou falando da década de 80 do século passado, né? Que é quando o meu irmão, por exemplo, fazia o ensino médio, né? A escola não estava preparada para isto, havia pouco conhecimento sobre o autismo, sobre o espectro autista na sociedade, as informações não circulavam e muitas vezes havia até uma pulsão de isolar. E aí houve até mesmo época em que se criaram no mundo todo, né, escolas especiais para essas específicas neurodivergências que traziam, digamos, dificuldade de relacionamento com as crianças, vou colocar muito entre aspas, normais, as que não têm a neurodivergência, né? As que são, as que seguem o padrão, digamos assim. E, na verdade, isso era uma maneira de simplesmente isolá-las, isolar essas crianças, isolar esses adolescentes, impedir que eles convivam, porque nós temos de entender que isso é uma condição. É claro que há, enfim, inúmeras intervenções possíveis, desculpe, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, para que as habilidades destas crianças, desses adolescentes no convívio social sejam aprimoradas. E, inclusive, é perfeitamente possível, a depender, obviamente, do ponto do espectro em que esta criança, esse adolescente esteja, que ele tenha uma vida normal, com relativa autonomia, né? Mas, num passado não tão distante, as coisas não eram percebidas desta maneira. E aí, ao invés de você permitir que estas crianças tivessem relações com outras crianças, e volto a dizer, esta é a sua condição. E nós temos de conviver com pessoas de condições diversas, não é? Que eventualmente não se relacionam como nós, que eventualmente têm uma dificuldade maior de demonstrar emoções, que eventualmente não conseguem compreender uma piada como nós compreendemos. Estas são características muito próprias do espectro autista, mas que causavam, às vezes, um estranhamento imenso. E não é incomum que, especialmente quando o autismo se manifesta um pouco mais tardiamente, que eventualmente ele vem acompanhado de algum outro transtorno, não é? O meu irmão, ele pertencia ao espectro autista, mas também tinha um quadro de esquizofrenia. Isto não é incomum. Então, essas coisas acabavam se combinando e quando ele se sentia pressionado pela circunstância, quando ele, por exemplo, ouvia uma piada, não entendia, via as pessoas rindo, muitas vezes ele entendia que estavam rindo dele. E isto levava, pelo próprio quadro de esquizofrenia, muitas vezes a ele ter uma reação agressiva. Ele nunca foi violento, mas eventualmente ele se alterava e as pessoas se assustavam. Isto fazia com que o isolamento aumentasse. O que nós não podemos ter é uma política pública que aumente esse isolamento. E isto chegou a ser pensado num passado também não muito distante. Essas crianças, esses adolescentes precisam ser
inseridos, precisam conviver com aqueles que não têm a neurodivergência. Esse é um elemento dessa pauta. Você tocou nesse assunto, nessa a questão de, muitas vezes, o neurodivergente ter não uma atuação, mas fazer algo que difere do neurotípico. E isso é importante para o ambiente de trabalho, ou seja, os ambientes de trabalho, essa é uma preocupação sua, tanto dentro da justiça quanto fora, de ter um ambiente acolhedor e as pessoas saberem entender todas as situações e não excluírem ou até mesmo tirarem ela do emprego porque há essa questão? Perfeitamente. Isto tem tudo a ver com a sua questão anterior. Hoje, como o estigma é menor, até porque a informação circula mais, nós até conversávamos aqui um pouco antes, não é? Já às vezes artistas, pessoas famosas que vêm a público e declaram: eu me descobri como alguém do espectro autista. E isto é bom, não é? Porque exatamente traz luzes a esta questão, e quanto mais as pessoas tratem disto com normalidade, menor será o estigma. O estigma, eu diria, é a maior barreira social, é a maior dificuldade para que essas pessoas sejam integradas, sejam, inclusive, aproveitadas, porque podem ser muito bem aproveitadas no contexto da sociedade como um todo, do mercado de trabalho, etc. Mas, como eu também dizia, ainda há muito a caminhar. Então, muitas vezes, por conta dessas dificuldades maiores em manter relacionamentos sociais com neurotípicos, por diversas razões, pela dificuldade de demonstrar sentimentos, o que muitas vezes se revela ou transparece como sendo uma timidez muito grande, mas tem a ver com isto, ou também com esta dificuldade de compreender eventualmente as ironias, não é? E tudo isso faz com que essas pessoas sejam afastadas do público. E, na verdade, há caminhos para que estes problemas, estes empecilhos, possam ser superados. Então, olhando para dentro e olhando para fora. Olhando para dentro, por exemplo, quantos servidores e até mesmo magistrados não pertencem ao espectro autista e, primeiro, não sabem. Segundo, sabendo, não se revelam pelo estigma. E terceiro, ainda que saibam e se revelem, muitas vezes não há a sensibilidade necessária por parte da administração dos tribunais. Eventualmente, um servidor que pertença ao espectro, ele terá dificuldade de permanecer em um ambiente mais ruidoso, porque isto é próprio de quem pertence ao espectro. Então, você precisa buscar soluções para isto. Será o teletrabalho? Será, eventualmente, por que não, a utilização de equipamentos que possam diminuir exatamente este ruído que incomoda e que muitas vezes faz esta pessoa não conseguir se concentrar no trabalho, não é? Hoje, e aí olhando um pouco para fora, quantos fóruns têm salas de acolhimento para pessoas do espectro autista? Eu falo especialmente do ramo do judiciário de onde eu venho. Eu venho da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, geralmente, nós temos trabalhadores reclamando. Não é? Então, eu diria que, em larga medida, a Justiça do Trabalho é aquele ramo do judiciário que alcança mais largamente a população mais necessitada. Uma mãe, um pai que muitas vezes tem um filho que pertence ao espectro autista e que não tem onde deixá-lo, com quem deixá-lo, vai levá-lo para um fórum trabalhista, em que as salas de espera geralmente são ruidosas, os advogados estão ali, as partes estão ali, as testemunhas, todos conversando, às vezes há uma televisão para distração do público, é barulhento. Isto para esta criança, ou mesmo para o adulto que esteja lá e pertença ao espectro, isso pode ser torturante. Há soluções? Há soluções, algumas estruturalmente mais difíceis. Eu posso ter salas de acolhimento, como alguns aeroportos começam a ter, exatamente para pessoas do espectro. E aí elas ficam lá e há ali um ambiente cuidado para que ela não tenha este sofrimento desnecessário. Ah, mas o impacto orçamentário disso é imenso. Quantos fóruns nós temos? Não é? São 92 tribunais, apenas tribunais. Se eu pensar em fóruns, que gasto eu teria? Mas há alternativas.
Sim. Se eu não tenho as salas, eu posso ter, por exemplo, esses equipamentos que abafam o som e que podem estar ali disponíveis para este caso, para que a criança ou o próprio adulto permaneça no local sem ter de passar por estes minutos de sofrimento, de tensão. A alternativa simples, eu só preciso pensar essa política com cuidado e com carinho. Doutor, olhando do ponto de vista externo, como você falava, olhando para dentro e para fora, a gente tem a área pública e a área privada. Esses dois setores, você vê muita diferença no modo em como há o acolhimento para os neurodivergentes, como há o entendimento estrutural para recebê-los, para contratações? São ambientes muito diferentes ou não? Eu diria que no ambiente privado, digamos assim, na empresa privada, o empresário, evidentemente, tem uma margem de manobra maior para lidar com essas situações. E aí, talvez o maior desafio seja mesmo a conscientização, não é? Nós já temos legislação a respeito, inclusive no que diz respeito ao aspecto trabalhista também, embora neste particular as previsões legais sejam bem genéricas e bem superficiais até. Mas nós temos a Lei 12.764, que trata exatamente da política nacional de atendimento e, enfim, proteção às pessoas do espectro autista. E há alguns projetos de lei que foram apresentados e estão tramitando a respeito. Há um, por exemplo, na Câmara dos Deputados, de 2021, né, se não me engano, PL 361, mas eu posso estar enganado quanto ao número, que trata aí sim mais particularmente da condição da pessoa que está no espectro autista no mercado de trabalho, não é? Para que ela possa ser trazida à atividade produtiva, considerando-se as suas características, para que ela possa ser, portanto, devidamente acolhida pela empresa, sem discriminação e, repito, considerando as suas limitações e as suas aptidões. Mas isso, repito, é um aspecto que passa muito pela conscientização, inclusive do empresário brasileiro. Há uma iniciativa que já foi premiada pelo meu tribunal, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Sorocaba, de um empresário que mantém nas suas unidades, são padarias, né, pessoas com deficiência, inclusive transtornos mentais, ocupacionais, síndromes, né, especialmente síndrome de Down, mas também pessoas do espectro autista, etc. E este empresário tem a visão necessária para colocar, digamos, cada neurodivergente naquela função que guarda maior compatibilidade com a condição pessoal daquele indivíduo. E funciona perfeitamente bem. Eu já fui lá diversas vezes, você é muito bem atendido. E essas pessoas são integradas no mercado de trabalho, muitas vezes vindo de famílias mais simples, mais necessitadas. Para falar um pouco, de novo, da minha história pessoal, né? Meu irmão tinha dificuldades de relacionamento, tanto é que não conseguiu terminar o ensino médio, em uma época na qual a escola não estava preparada para isto. Hoje já é bem diferente, né? Inclusive, o que a legislação prevê é que a pessoa do espectro autista na escola possa ter até mesmo consigo um profissional que estará ao seu lado e vai auxiliá-la durante todas as atividades da escola. Mas na época do meu irmão não havia isto. Então ele sequer conseguiu terminar o ensino médio. Mas o meu irmão era genial, ele era genial. Eu digo sempre isto, falei isto na minha sabatina no Senado, porque é uma coisa que me emociona muito. E eu vejo, na perspectiva nacional, a partir do que eu vi dentro da minha casa, o quanto nós não podemos estar perdendo como sociedade em função disto. Se você dissesse ao meu irmão o dia do mês e o mês em que você nasceu, e o ano, evidentemente, ele lhe diria o dia da semana em que você nasceu. Exatamente, ele nunca errou, ele faria isso em 2, 3 segundos.
era fantástico. Era como se ele tivesse diante de si o calendário do século inteiro. Ele era genial, mas ele não trabalhou. E a gente perdeu. Nós perdemos ele e outras tantas um gênio. Jovens. Quantas outras pessoas não estão sendo perdidas porque falta consciência, entendimento, sensibilidade? Você que é empresário pode ter uma pessoa como essa na sua empresa, fazendo coisas geniais. E, às vezes, o que lhe custa é apenas vencer um preconceito. É isso que nós precisamos entender. Eu pergunto, volto a falar da questão justamente do público, porque eu questiono, por exemplo, concursos públicos em que algumas pessoas, como seu irmão, possivelmente chegavam a fases finais e poderiam ser deixadas de lado por um estigma. Essa é uma preocupação também sua nessa pauta, nessa sua luta? Sim, não há dúvida. Felizmente, assim como, enfim, tudo caminhou e a sociedade amadureceu, o poder público também amadureceu. Não é? Hoje, no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, nós temos uma política que já está sendo devidamente implementada pela Polícia Judicial que atua no CNJ, exatamente tendo em conta esta população, essas pessoas que muitas vezes vão ao CNJ, pertencem ao espectro e, obviamente, precisam de uma atenção, um cuidado especial. E os policiais estão sendo preparados para isto, no âmbito do CNJ. É um grão de areia neste infinito mundo de possibilidades de intervenções positivas no espectro ou nos vários espectros da neurodivergência, sim, mas é um importante ponto, é um ponto de partida que pode ser replicado para todos os tribunais. O CNJ, algumas gestões, também publicou uma cartilha, né? Conselheiro Maia Altura era o responsável por isso, que trata exatamente do atendimento ao neurodivergente, especialmente aquele que está no espectro autista, pelos balcões, pelas secretarias das unidades jurisdicionais, especialmente no primeiro grau. Importantíssimo. Nós temos já a previsão de cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos de vários órgãos, de várias instâncias do poder público, legislativo, judiciário, executivo, União, estados, municípios. Mas a minha intenção nesses 2 anos é afinar este olhar, especialmente para a questão dos neurodivergentes. O meu antecessor, na cadeira que eu ocupo hoje no CNJ, que foi o conselheiro Giovanni Olson, deixo aqui o meu abraço a ele, ele já deu um importante passo neste particular, porque coube a ele e caberá a mim a política de atenção prioritária à saúde do magistrado servidor, isso no olhar interno. E ele já tratou de alterar diversos textos normativos do CNJ, nesse particular, para alcançar também as hipóteses de pessoas com transtornos mentais e comportamentais. A minha intenção é avançar nisto e ir adiante, porque ele se concentrou sobretudo no CIDH, mas, por exemplo, os próprios casos de pessoas que estão no espectro autista não cabem nessa classificação. Então, nós precisamos expandir isto, pensar as outras situações e aperfeiçoar o atendimento à saúde, mas mais do que isso, também o próprio ingresso deste indivíduo, que era o que você perguntava, no poder público, inclusive no judiciário. E também construir políticas internas para que ele tenha o melhor aproveitamento possível dentro do judiciário, eventualmente pela sua característica específica, porque pertence ao espectro autista, síndrome de Tourette, enfim, ele não poderá atender o público, ou não será o lugar mais adequado para ele. Mas ele poderá, por exemplo, responder por toda a parte de TI, de tecnologia da informação daquela unidade, por que não? É apenas identificar o ponto onde ele melhor se adaptará e onde ele trará, inclusive, os melhores resultados para o próprio Poder Judiciário. Isso pode ser feito
e é uma disposição nossa para trabalhar nesses 2 anos. Por falar em identificar, vou fazer a nossa última pergunta, infelizmente nosso tempo está acabando. Justamente você conversava com a gente no primeiro bloco e falava sobre o fato de que há servidores e há profissionais que, pelo espectro, por exemplo, autista, ser muito variado, ou seja, ter muitos, é um espectro enorme, nem sabe que tem, que faz parte do espectro. Essa também é uma preocupação, ou seja, auxiliar a profissionais a perderem esse estigma e buscarem justamente o conhecimento de que, olha, eu estou nesse espectro e consigo me entender problemas que eu tinha, enfim. Sim, aqui você toca num ponto sensível e que eu confesso a você, ainda não equacionei bem como é que poderíamos enfrentá-lo. Porque se por um lado há tudo isso que nós conversamos aqui, a questão do estigma, a necessidade de superá-lo, não é? E as campanhas de conscientização que têm de ser feitas, e eu espero poder fazê-las interna e até externamente com relação a isto, com relação à neurodivergência em geral e com relação ao aspecto autista em particular. Há, por outro lado, até mesmo em função do estigma, outros aspectos precisam ser levados em consideração, né? Por exemplo, essa é uma condição que, na perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, é um dado sensível do indivíduo, que eventualmente ele pode não querer que seja público. Ele pode não desejar que, enfim, isto seja de conhecimento de todos, ou do público que ele eventualmente atenderá. É um direito constitucional dele. Como, inclusive, ele pode até mesmo não querer se identificar como tal perante o órgão ou perante a empresa a qual ele está vinculado. Também, em princípio, é um direito dele. E nós não temos como, digamos, contrastar este direito e obrigar os indivíduos a serem etiquetados desta ou daquela maneira. Então, este é um ponto complexo desse equacionamento que, na minha visão, vai se resolvendo com o tempo, com a conscientização. Haverá aqueles que sabem, mas que pertencem, por exemplo, a um ponto do espectro que indicia apenas um quadro leve. Eventualmente isso tem menor impacto, ele não precisa se declarar, não quer se declarar, não há problema nenhum nisto, não é? Em outros casos, o que se espera é que a dificuldade que se apresente ao indivíduo leve ele próprio a entender que isto fará bem a ele, como fará bem a todos ali. E com o vencimento, com a superação do estigma, ele poderá se declarar. Mas isso passa muito mais por conscientização do que por obrigação, no meu modo de ver. Claro, e a conscientização acontece assim, fazendo um programa, falando sobre o assunto. Quero agradecer, doutora, a sua presença. Obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês, da TV Record. É uma honra imensa estar aqui. Eu sou um assíduo telespectador e, enfim, contem sempre comigo. Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Guilherme Guimarães Feliciano, juiz do trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal, no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!